Fala pessoal, como vocês estão? Vou dar uma passada aqui no mercado, atualização para vocês, para ficar para o final de semana. HNT está interessante, né? Note que tem essa linha de tendência de baixa que está tocando na base, né? Pode dar algum tipo de repique a partir de agora. Para spot já está interessante adicionar se você quer fazer um trade spot, né? Temos aqui essa última vela de venda aqui, ó, tá vendo que daí ela originou todo o repique. Então, essa região aqui é um suporte macro, tá? Estamos tocando aqui, já teve uma captura para baixo, estamos brigando nessa região, tá? Para spot tá legal fazer um DCA a partir de agora, tá? Então, a única coisa que eu vejo aqui, só um minuto, deixa eu ver aqui, ó. A única coisa que eu vejo, né, aqui no tempo gráfico semanal, o topo mais importante, ó, se você colocar no gráfico de linha, era esse daqui, ó, porque esse topo aqui, ele foi e originou fundão lá embaixo, né? Eu sei que esses topinhos aqui originaram um mais fundo, né, digamos assim, mas esse repique aqui foi pequeno, ele não pegou 50%. Então, a estrutura de baixa que está mandando, né, em HNT é essa daqui, tá? Então, pode acontecer de romper esse fundo aqui, né, e fazer um movimento assim, ó, tá? Pode acontecer. Então, por isso que para spot está interessante, né? Para fazer um DCA, comprar um pouquinho agora, um pouquinho caso perca o fundo, segurar ali um tempo e vender quando der repique. Para futuros, voltar aqui para o gráfico de velas, tá? Para futuro, vamos aqui no gráfico diário, olha só. No gráfico diário, tivemos essa estrutura de queda, tá? Teve um repique aqui. Essa região aqui foi uma região que possivelmente fez um choque. Olha só, vamos aumentar aqui, ó. Aqui é um choque, ó, né? Bem nessa região, e agora a gente está voltando, né, um recuo, e se marcar um fundo ascendente nessa região aqui, ó, marcar um fundo aqui, tá? Sem perder esse fundo, aí a gente tem um ponto de stop para swing trade, né? Porque se marcar um fundo aqui, tem muita possibilidade de romper esse topo aqui em cima e fazer o boss, tá bom? Então vamos ficar de olho, né? Numa hora, deixa eu ver se a gente já tem algum ponto de entrada aqui favorável, vamos ver. Peraí. Olha, pode ser que esteja acontecendo agora, viu? É. Rompendo aqui, ó. Aqui quase rompeu essa região, ó, e voltou. Bem aqui, ó. Tá? Então, eu consideraria essa região aqui uma região importantíssima, que se romper isso daqui, possivelmente a gente vai estar fazendo uma inversão no micro, tá? Então, movimento que pode acontecer aqui, ó. Aqui é uma resistência, isso aqui é no 3 minutos, tá? Aqui é uma resistência, né? Nós podemos romper aqui, sentir essa resistência voltar, fazer fundo aqui para dar sequência. Então, vamos ficar de olho nessa movimentação aqui em HNT, tá? Se acontecer essa movimentação aqui, a gente tem uma entrada daí para futuros para trabalhar aqui. De qualquer maneira, se a entrada não for de futuros, for agora, a gente tem que ficar prestando atenção, porque é muita possibilidade de fazer um fundo contra esse, né? Se eu pegar a FIBA aqui, ó, desse fundo aqui até ali em cima, olha só, a gente está muito próximo de 0.786, estamos exatamente em 0.702, né, que fica a FIBA entre 618 e 0.786, tá? Aqui nós temos numa hora uma ineficiência, né? Vamos ver se a gente pega 50% dessa ineficiência, onde é que bate? Ó, 50% da ineficiência vai ser aqui, ó, vou marcar. Tá. E 100% da ineficiência teria aqui embaixo. Bom,
qualquer maneira, então a gente tem alguns pontos interessantíssimos aqui, ó. Toda essa região, desde agora, tá? Que está querendo possivelmente armar um choque até aqui, né? Até 1.3 é uma região interessantíssima para a gente pegar um swing trade em HNT, tá? O stop loss teria que estar aqui embaixo, né? Quem é super conservador não vai deixar a ordem apregoada assim. Vai esperar confirmar um choque no micro aqui, tipo lá no 3 minutos, 5 minutos nessa região para daí entrar, tá bom? Então fiquem de olho aí nessa moeda. O SDT.D, vamos ver como é que tá. Ó, no vídeo que eu abordei, falei que essa região aqui poderia ser uma região que sentisse, né? Tava esse desenho pronto aqui. Então, tocou ali, teve um despejo, tá tocando de novo. Por enquanto, não teve, numa hora, não teve nenhuma confirmação de inversão ainda. Deixa eu ver. Mas tá super interessantíssimo aí para montar longo. Eu acho que esse nível aqui, ó, que eu coloquei abaixo desse fundo aqui, mais ou menos nessa região aqui, ó, 6.08 ali mais ou menos, tá? Se perder aqui é uma confirmação boa, né? 6.08. Se perder aqui é uma confirmação boa de entradas long também, tá? Então vamos ficar de olho ali, tá? Porque olhando aqui, até tem um fundamento aqui de inversão já, né? Ó, note que estava fazendo estruturas ascendentes, tá? Aqui foi o choque de baixa, ó, nessa região, choque de baixa, tá vendo? Inverteu, lateralizou, repicou para cima, tocou na resistência, ó. Tava aqui, ó, mal tocou ali, ó, tá vendo? E já tá querendo voltar, né? Então, aqui nós temos um suportezinho, que a gente testou bem aqui, ó. Isso aqui é um suportezinho, tá vendo? Um suportezinho. Ele bateu aqui e já tá querendo voltar para cima um pouquinho, né? Porque foi esse suportezinho que gerou força e rompeu todos esses topos aqui, ó, de liquidez interna, né? São topos de liquidez interna. Esse, tá? Então ele gerou força, pegou essa liquidez, tocou lá em cima e tá devolvendo. Então o que gerou força aqui virou um suporte. Tocou no suporte agora, podemos dar um repique. Por isso que eu falo que se perder esse suporte aqui, perder essa região, aí aumenta a tese de inversão de baixa mesmo, para o SDT.D, o que corrobora com as análises long. Então, você pode deixar um alarme aí abaixo de 6.08 em o SDT.D para servir de confirmação, tá? De qualquer maneira, pessoal, de qualquer maneira, a dominância, se confirmar topo ali, ó, que agora eu estou no gráfico de 9 horas aqui, tá? Se confirmar topo ali e você vai surfar até onde, né? Confirmando topo aqui, ó, você vai surfar até perder esse fundo aqui, ó, tá? Porque perdeu esse fundo aqui, nós temos um suporte nessa região. Então vai ter captura de liquidez daqui, mais suporte. E aqui pode sentir e reverter. Então, você tem que ficar atento, né? Para não fazer um long assim de muito tempo, né? Possivelmente vai dar aí talvez 2 dias aí de trade aí, mais ou menos, tá bom? Então para o SDT.D segue então essa análise aí que eu já tinha feito. As coisas estão caminhando ainda para a mesma análise do vídeo anterior, né? Só estou reforçando, atualizando porque andou um pouquinho o mercado, mas ainda está dentro da análise. Ó, o Bitcoin segue dentro do canal que eu tinha desenhado, né? Sentiu a resistência aqui que eu tinha abordado, não chegou a romper direito esse topo aqui, ó. Ele fez um movimento aqui, ó, ele ficou muito próximo de romper, ele rompeu ali em milésimo, entendeu? Então, pra mim, essa zona aqui eu acho que vai ser rompida ainda, tá? Porque não faz sentido aqui ele bater aqui, né, e já cair daqui, né? Então, olhando ali o SDT.D, né? Então aqui, ó, pode ser um suporte. Olhando o SDT.D, a gente pode ter um movimento assim, ó. Pegou aqui, rompeu aqui, ó. Aí depois que romper aqui, aí tem que ficar esperto, tá bom? Aí tem que ver aonde que vai parar isso daqui, né? Porque ele pode parar, confirmar topo e voltar a perder fundo, tá bom? Então vamos ficar
de olho ali. Deixa eu ver se eu acho algum outro order block interessante aqui de resistência, além desses que eu marquei. É pior que eu acho que vai ser esses mesmo, tá? Então, se Bitcoin confirmar fundo aqui, tá? E der algum repique, assim que romper esse topo aqui, tem que ficar esperto para fechar a posição, porque a partir daqui ele já pode cair ou ele pode cair ali em cima, tá? Aqui nessa região onde eu abordei. Então aqui são pontos que ursos vão estar esperando para montar posições, tá? E touros conservadores vão querer montar posições se começar a devolver aqui depois de perder esse fundo aqui, tá? Uma perda de fundo com pouca continuidade, aí monta posições aqui embaixo, né? E numa terceira hipótese, se romper essas duas resistências, como eu já abordei no outro vídeo, tá? Fazer um movimento assim, fazer aqui, romper essas duas resistências, aí aqui é um choquezão no macro, né? Num time frame maior, tá? Aí vai ter que esperar um pullbackzão, né? Um pullback significativo, mais significativo assim, para daí tentar pegar, né? Mais um trade, tá? Então vamos lá. Lembrando que, né, Bitcoin tem resistências aqui nessa região, ó. Tem resistência aqui, né? E tem resistência aqui em cima também, aqui, ó. Aqui, tá? E resistência aqui também. Bem aqui também. Então tem que ficar de olho, né, aqui, nesses níveis aqui, tá? Porque se o topo do ciclo tá marcado, tá? A gente não sabe, mas se o topo do ciclo tá marcado, eu acredito que essa galera aqui vai ficar presa, né? Então acho que tem muita chance aí do mercado parar aqui nessa região aqui dos 112 ao 117, entendeu? E eu acho que esse topo aqui não vai voltar mais. Então, se o topo do mercado está dentro, entendeu? Então, tem que jogar safe agora em long, tá? Apesar de estar dando oportunidade, a gente não podemos contar com um movimento muito, muito amplo. E assim, se tiver continuidade é lucro extra, entendeu? Mas olhando a análise técnica mesmo, tem muita chance desse topo aí estar muito próximo, né? Se já não foi, né? Até porque no time frame semanal, olha só, né? Pela primeira vez nós tivemos um recuo bem forte, né? Ó, aqui um recuozinho menor, recuozinho em forma de bandeira menor, aqui um recuo um pouquinho mais profundo, mas contra esse fundo aqui, ó, ele foi um recuo aqui que pegou ali na casa ali dos 0,618, né? Mais ou menos. E agora a gente teve um recuo que foi lá pro bottom fishing, né? Ó, um recuo que foi lá e tá lá em 0,786, já foi um recuo maior, entendeu? Então aumenta a probabilidade de ter um movimento assim, ó. Aumenta a probabilidade, né? A gente trabalha só com probabilidade. Então tem que ficar esperto, tá bom? E olhando movimentos passados de topo, né? Não só topo macro, mas qualquer topo, assim, quando vai ter uma reversão clara, muitas vezes nem sobe tanto, né? Ele faz um movimento mais de bandeira, né? Ele já está fazendo esse movimento de bandeira, né? Dá um tiro para cima e daí devolve, entendeu? Ele faz que vai romper a bandeira para cima e cai, porque esse tiro para cima é só para coletar liquidez, então pode parar nessa região aqui que eu falei aqui, ó, antes até, entendeu? Então por isso que eu falo, rompeu aquele topo duplo ali, fica esperto, tá bom? E agora temos aqui o gráfico de orders, né? Para as altcoins. Pegou aqui nesse suporte aqui embaixo, né? No flush, repicou e agora voltamos aqui. Estamos marcando um fundo nessa região. Olha só que legal aqui, ó. Tá? Então aqui a gente pode ter uma interpretação de um choque nessa região aqui no tempo gráfico diário, bem aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Choque, né? Aí agora a gente vai usar uma Fibo. Deixa eu pegar aqui. Usar uma Fibo que vai desse fundo aqui, porque ele foi o fundo que originou o topo que fez o choque, entendeu? Então, aqui nós temos um fundo referência e aqui nós temos um topo referência, né? Dentro dessa estrutura aqui, vamos procurar pontos interessantes. Ó, estamos agora em 0,5 da Fibo em um suporte que está aqui,
tá vendo? Deu até um repiquezinho, tá voltando, mas aqui é um suporte, né? E o próximo suporte interessante, no meu ponto de vista, é bem aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. São dois, tá? São dois. O primeiro tá aqui, ó. Opa, pegar aqui. O primeiro tá bem aqui. Que o começo dele, ele tá ali em 0,782, em 208 bi, 207 bi mais ou menos, tá? E o segundo, aqui embaixo, em 201 bi. Tá? Então, esses pontos vocês têm que ficar de olho. Esse de 0,5 ali, 0,5 é uma região de liquidez. É uma região que, sempre falo que divide touros de urso. Pera aí, deixa eu ver esse gráfico aqui. Essa fibra ficou um pouco fora. Cara, que doideira. No gráfico diário tá lá em cima, ó. No gráfico menor, ó, não chegou a pegar. Que loucura isso. Tá? Mas os pontos fortes são os mesmos, tá? Então, por que esses pontos aqui? Porque, ó, o choque aconteceu aqui, deixa eu marcar, bem aqui, ó. Aqui aconteceu o choque, tá? Deixa eu ver. No diário. Tá? E o fundo que originou o rompimento aqui, o choque no time frame menor foi antes, né? O choque foi aqui embaixo, tá vendo? Mas no diário foi aqui em cima, tá? Então o fundo que originou esse choque foi aqui, né? Então foi ele que deu, né, esse repique, tá? Então por isso que a última vela de venda aqui, né, ela é um suporte, então posso até marcar um pouquinho maior, é um suporte importante. E depois essa vela de venda aqui, ó, também deu repique, que rompeu esse topinho aqui, ó, também é um suporte importante. E 0,5 também, porque foi essa aqui, ó, que fez aqui, que rompeu lá em cima também. Então são 3 pontos de suporte para ficar de olho, tá? O primeiro, ó, inclusive, olha só, ele tocou exatamente 50% do order block aqui, já tocou, né? Pegou exatamente 50%, os bots agindo e já deu um repiquezinho ali, tá? Então são pontos para vocês ficarem de olho de suporte em orders para servir de guia, né, para altcoins, tá? Long em altcoins. Até quando vai ser long? Bom, aí, pessoal, aí tem que ficar esperto, né? Eu não gostaria de carregar isso aqui muito tempo não, tá? Deixa eu fazer uma análise aqui no tempo gráfico diário. Eu ficaria de olho em 2 pontos aqui, tá? Então, primeiro ponto, aqui começando aqui em 244 bi, né? Que vai até esse topo aqui de 269 bi. E o segundo, 306 bi até 325 bi. Então, eu acredito que orders pode fazer um movimento assim, ó, dele pegar aqui, subir aqui e nesse ponto aqui possivelmente ele já pode devolver, tá? Ou em cima. É o que eu tô achando por hora, tá bom? Vamos ver. Vamos ver se isso aqui vira um canal. Não ficou legal ainda. Ainda não ficou legal esse canal. Sim, talvez. Ó, faz mais sentido. Vamos ver, tá bom? Então fiquem de olho. Então é isso, pessoal. Então acho que vou deixar isso aqui de análise por hora, né? Se tiverem mais análise para fazer, posta aí que depois eu analiso para vocês, tá? Um abraço.